As rádios da UFSM apresentam Rede Básica. Dicas para o Enem 2021. Olá, eu sou Marcelo de Franceschi dos Santos das rádios Universidade 800 AM e 107.9 FM. E hoje vou apresentar o Espaço Rede Básica, especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa conta com a curadoria da professora Regina Bartelt, coordenadora institucional do programa UFSM em Rede com a Educação Básica, o Rede Básica. O Espaço Rede Básica é uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria e as redes públicas de educação básica. Em tempos de uso das redes digitais para o ensino remoto, nosso projeto visa contribuir com a aprendizagem de quem não tem acesso à internet ou teve dificuldades de se adaptar ao modelo remoto durante a pandemia. É claro que o programa de hoje também é direcionado para você que fará o Enem neste domingo. Neste segundo episódio, vamos trazer análises e resoluções de questões das provas de Química e de Matemática das edições do Enem 2018 e 2019. Nossos convidados são os professores Rodrigo Rosado Leal e Janaína Ziegler, do Colégio Politécnico da UFSM. Para começar, se você tiver ao seu alcance, acesse o caderno amarelo da edição 2019 do Enem. Agora, o professor Rodrigo Leal, da área de Ciências Naturais e Suas Tecnologias, vai analisar questões da prova de Química. Confira! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo, professor de Química do Colégio Politécnico da UFSM, e agora eu vou proceder à resolução da questão de número 94 do Enem 2019. Essa numeração aqui ela se refere ao caderno amarelo daquela edição. Essa é uma questão, pessoal, de eletroquímica. Eu considero ela de fácil resolução. Ela exigia basicamente do candidato a análise dos potenciais de redução aqui fornecidos nesse quadro, a fim de avaliar uma situação-problema que foi dada. E a questão ela dizia o seguinte: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Então, como falado aqui, deu esse quadro aqui com a redução da água e o potencial de redução associado a ela, e também outras 5 semi-reações de redução, aqui envolvendo diferentes metais como cobalto, cobre, chumbo, alumínio e ferro. E o que está sendo pedido na questão, afinal de contas, é que qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência. Bom, pessoal, essa é uma questão, como eu havia comentado, de eletroquímica que envolve reações de oxidação-redução. E aqui ainda trata da questão de eficiência. E como é que a gente avalia a eficiência de reações de oxidação-redução? Bom, toda reação de oxidação-redução tem associada a ela uma diferença de potencial que nós chamamos de ΔE, né? A diferença de potencial ΔE, ela está associada justamente à eficiência do processo. O ΔE ele tem que ser um valor positivo para reações espontâneas, e quanto maior for esse ΔE, maior será a eficiência do processo. E como que a gente calcula esse ΔE? Esse ΔE ele é dado simplesmente pela soma do potencial de oxidação daquela espécie que sofre oxidação com o potencial de redução daquela espécie que sofre redução. Então agora eu trago para cá o quadro que foi dado na questão, que traz as informações ali,
E foi fornecido somente dados de redução e seus potenciais. Então, qual dessas 6 semi-reações aqui está participando do processo que foi colocado lá no texto? Se a gente der uma olhadinha no texto, diz lá que a mistura sólida comercial ela é adicionada à água, ou água é adicionada, melhor dizendo, né? A água é adicionada a essa mistura com produção de hidrogênio. E é justamente a semi-reação que está escrita aqui, primeiramente. A água com 2 elétrons produzindo o hidrogênio. Então, essa é uma das semi-reações que participará do processo. Associada a ela, nós temos o potencial de redução, né, de menos 0,83. Então, essa semi-reação está acontecendo e esse valor é o valor que nós vamos colocar justamente aqui na nossa expressão do cálculo de ΔE. E agora nós temos que avaliar qual das outras 5 vai estar ocorrendo em conjunto, né, simultaneamente com a primeira, para poder produzir um processo com o maior ΔE possível. Como os dados de potencial foram apenas os de redução fornecidos na tabela, eu vou colocar aqui ao lado os potenciais de oxidação. Tá? Os potenciais de oxidação são justamente os mesmos valores que os de redução, porém com o sinal invertido. Como nós temos que associar 2 valores para dar o maior ΔE possível para uma maior eficiência, qual desses 5 valores é o maior valor de potencial de oxidação? Então, uma análise bem rápida aqui, nós chegamos no 2,33 positivo, é o maior dos 5 valores, então a gente vai colocar aqui no dado de potencial de oxidação. Não é pedido na questão, né, o cálculo do ΔE, mas nós chegamos aqui com o potencial de oxidação, ele é 2,33. Só para tirar dúvida, vocês podem realizar esse tipo de cálculo, né? E nós somamos com o potencial de redução, justamente, que é o da água aqui, que é de menos 0,83. E aí nós chegamos num ΔE de mais 1,5 volt, certo? Então, gente, o que está acontecendo no processo ali descrito no texto é a semi-reação de redução é a primeira e a semi-reação de oxidação que está acontecendo é essa daqui. Só que essa que está aqui no quadro, ela é a semi-reação de redução. A de oxidação, que se refere a esse 2,33, ela é a reação invertida. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Eu inverti ela, né? O que tinha de produto aqui passou a ser reagente e o que tinha de reagente aqui passou a ser produto aqui. E aqui o potencial associado à inversão dela, né? Que é o 2,33 referente à oxidação. Então, a gente percebe o que está acontecendo no processo é essa semi-reação e essa semi-reação. E justamente qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida? Aqui indicado o alumínio metálico. Então, nós ficamos aqui com a letra A. A letra A é que traz o alumínio metálico como outro acompanhante nesse processo. Eu espero que eu possa ter contribuído aqui com vocês na resolução dessa questão e fica o meu abraço e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, professor de Química do Colégio Politécnico da UFSM e agora eu vou proceder à resolução da questão de número 119 do Enem 2019. Essa numeração se refere ao caderno amarelo daquela edição. Essa é uma questão bem simples que trata de exceções à regra do octeto e também trata de ligação covalente. E ela diz o seguinte: por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2,5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados.
Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. E o que pede a questão, então, é o seguinte: ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Bom, o composto citado é o difluoreto de xenônio, né? Não trouxe a fórmula, mas a gente consegue deduzir facilmente. Difluoreto, né? Então são 2 flúores e um xenônio. Então é XeF2. Para montarmos a estrutura de Lewis, ou fórmula de Lewis, nós precisamos saber o número de elétrons de valência do xenônio e elétrons de valência do flúor. As provas do Enem elas não trazem a tabela periódica, mas elas trazem as informações que são necessárias para isso, né? Então, se eu voltar aqui no texto, justamente traz para nós a camada de valência do xenônio, como 5s2, 5p6, ou seja, são 2 subníveis com 6 e 2 elétrons, nós temos 8, e o flúor, camada de valência 2s2, 2p5, que se referem aos 2 subníveis daquela camada, com um total de 5 mais 2, 7 elétrons. Então, voltando para cá, então eu vou distribuir o xenônio e os átomos de flúor na estrutura, deixando o xenônio ao centro e os flúores ao redor. Então, nós temos o seguinte: o xenônio, vou distribuir 8 elétrons aqui, por esses pontinhos, e vou colocar os 2 flúores, e agora os flúores com os 7 elétrons. Então, o xenônio com o octeto completo, né? 2, 4, 6, 8, e o flúor com 2, 4, 6, 7, e o outro também. Como que a gente estabelece as ligações aqui? Como no próprio texto dizia, o xenônio vai estabelecer ligações de forma a estabilizar cada um dos flúores com 8 elétrons. Como esse flúor tem 7, ele precisa de mais um elétron para chegar a 8, então ele vai fazer uma ligação covalente com o xenônio. O outro também tem 7, então ele precisa de mais um elétron para chegar ao octeto, então vai compartilhar mais um elétron aqui com o xenônio. Então, esquematicamente, eu vou colocar ali as ligações. Então, são 2 ligações covalentes simples que o xenônio faz com cada flúor. E aí a contabilização dos elétrons fica assim, né? O que está sendo compartilhado vale tanto para um quanto para o outro. Então, o flúor que antes tinha 7, agora tem 8. E aqui também. E o xenônio que antes tinha 8, agora foi a 9, 10. Então, nós chegamos em 10 elétrons, ficamos com a letra C. Vejam que é uma questão muito simples, né? A própria questão já indicava os elétrons de valência e apenas nós teríamos aqui fazer a associação deles aqui na estrutura. Espero que eu possa ter contribuído com vocês um pouquinho sobre essa questão e fica o meu abraço a vocês. Acabamos de ouvir no Espaço Rede Básica as análises do professor Rodrigo Rosado Leal, da área de Ciências Naturais e Suas Tecnologias, Química, do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Agora, recomendamos que você consulte os cadernos da cor cinza das provas do Enem de 2018 e de 2019. A professora Janaína Ziegler, também do Colégio Politécnico da UFSM, analisará questões sobre logaritmos, razões e proporções na prova de matemática. Vamos ouvir as considerações da professora sobre razão e proporção. Olá a todos, eu sou a professora Janaína Ziegler e estou aqui hoje para falar sobre um tema bem recorrente no Enem, razão e proporção. Vamos ver como esse tema aparece na prova de 2019? Vem comigo! Olá, alunos! Tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre razão e proporção.
e como o Enem aborda essas questões na sua prova. Primeiro, vamos dar uma revisada na parte teórica. Então, dizemos que a razão entre os números A e B é o quociente A dividido por B, ou seja, o resultado da divisão de A por B é chamado de razão. A representação de uma razão pode ser A dividido por B ou A barra B, né, em formato de fração. Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Portanto, tem-se uma proporção quando é observada a igualdade entre duas ou mais razões. Ok? Então, esse ou mais aqui é muito importante, porque a gente poderia ter aqui uma outra razão EF. Então, leia-se, A está para B, assim como C está para D. É importante dizer ainda que A e D são chamados extremos das proporções e B e C são chamados meios. Vamos dar uma olhadinha aqui em como esses dois conteúdos são abordados no Enem. Mais uma vez, pessoal, é importante ler com atenção a questão, tá bom? O Enem gosta muito de trazer textos introdutórios às questões, então às vezes torna-se um pouco cansativo ler tudo, mas é importante. A taxa de urbanização de um município é dada. Então, já está falando, ó, a taxa de urbanização de um município é dada pela razão, lembra o que é razão? Divisão, né? Entre a população urbana e a população total do município, certo? Então, aqui já temos uma importante informação. E a taxa é dada pela população urbana dividida pela população urbana mais a população rural, né? Porque essas duas juntas formam a população total. Os gráficos representam, respectivamente, a população urbana, então temos aqui a urbana, e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa, então, maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Então, a gente vai ter que calcular a taxa para a cidade 1, a taxa para a cidade 2, a taxa para a cidade 3, a taxa para a cidade 4 e a taxa para a cidade 5, para a gente saber qual que vai receber esse investimento. Então, o que a gente tem aqui? Para a primeira cidade, a população urbana é 8.000, né? A gente tem aqui 8.000, e a rural é 4.000. Então, como a taxa é a população urbana dividida pelo total, então vai ficar 8.000 dividido por 12.000. Né? Então, essa divisão aqui, podemos simplificar os zeros, fica 8 dividido por 12, isso é aproximadamente 0,66. Tá? Vamos ver. A taxa da cidade 2. Cidade 2 tem 10.000 de população urbana e 8 de rural, então 18.000 no total. Podemos simplificar de novo, isso aqui dá 0,55. A população da cidade 3 é 11.000.
a população urbana, e 11.000 mais 5.000 vai dar 16.000 a população total, dando aproximadamente 0,68. A população da cidade 4 tem 18.000 na zona urbana e um total de 28.000 quando juntamos urbano e rural. Isso dá aproximadamente 0,64, né? E da última cidade a gente tem 17.000, dividido pelo total, então 17 mais 12, 29.000, dando um total de 0,58. Quem tem a maior taxa? A terceira cidade. Então, letra C. Tudo bem, pessoal? Então, apenas uma questão de razão, divisão de dois valores, tá bom? Muito bem. Ainda em 2019, o Enem trouxe a seguinte questão. O sistema decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, a gente tem aqui, unidade polegada, jarda e jarda. E a equivalência, então, uma polegada equivale a 2,54 centímetros, uma jarda 3 pés e também uma jarda 0,9144 metro, né? Assim, um pé em polegada equivale a... Muito bem. O que a gente pode fazer primeiro? Então, ele quer um pé. Quanto que equivale um pé em polegadas? Já vimos aqui, que tanto polegada quanto jardas, né? Polegada está em centímetro e jarda está em metros. Podemos verificar que centímetro e metros estão quase que juntos. Então, vamos pensar o seguinte. Se uma jarda são 3 pés e uma jarda também é 0,9144 metros, podemos dizer que um pé equivale a 0,9144 dividido por 3, certo? Então, um pé equivale a 0,3048 quando fizemos a divisão, ou seja, isso aqui está em metro, né, pessoal? Ou seja, um pé é 30,48 centímetros. Muito bem. O que a gente tem aqui? A gente tem que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. E a gente tem que um pé é 30,48 centímetros. Então, quantas polegadas a gente pode ter, né? Consequentemente, o que a gente vai fazer aqui? Uma divisão de 30,48 por 2,54, totalizando 12. Então, um pé equivale a 12 polegadas. Certo, pessoal? Então, aqui, proporcionalidade, né? Estamos trabalhando proporcionalidade. Ainda em 2019, o Enem apresentou a seguinte questão. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, dentre outras cláusulas, previa: primeiro, cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Segundo, o total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31.000. Então, já temos uma informação importante.
3 máquinas, um total de R$31 mil. E terceiro, o valor a ser pago a cada empresa será, palavra muito importante, inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, ele quer saber essa aqui, com 5 anos. Tá bom? Muito bem. Vamos recapitular uma coisinha importante. O que é diretamente proporcional? Né? Então, ele me disse assim, ó, que quando a gente contrata a máquina A mais a máquina B mais a máquina C, eu vou gastar R$31 mil. Diretamente proporcional é se a gente fizesse assim, pessoal, ó. A máquina A tem 2 anos, a máquina B tem 3 anos e a máquina C tem 5 anos, certo? Mas ele falou que é inversamente proporcional. Vamos lembrar da matemática, o que é inverso mesmo? Inversamente proporcional. Inverso de 2. 1/2. Inverso de 3. 1/3. Inverso de 5. 1/5. Então, como é inversamente proporcional à idade, então a minha máquina A tem 2 anos, então é 1/2 da idade dela. A minha máquina B tem 3, então é 1/3, né? E depois 1/5, porque é inversamente proporcional. Certo, pessoal? Tá? Então, aqui que a gente vai fazer? Mínimo múltiplo comum, né? Que deixa o 31 mil por enquanto. Entre 2, 3 e 5 dá 30, né? Para quem não lembra, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 2, o 3 e o 5. 2 só divide por 2 dá 1. 3 só divide por 3 dá 3. E 5 só divide por 5 dá 5. 3 vezes 2 vezes 5, 30. Então, esse é o menor múltiplo comum do 2, do 3 e do 5. Então, 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15K. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10K. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6K. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ficar com 31K sobre 30 igual a 31 mil, certo? Vamos vir aqui para cima. O que a gente faz aqui? Então, eu tenho 31K igual a 31 mil vezes 30, né? Aqui, ó, a gente tem 31 e aqui a gente tem 31 mil, né? Então, a gente pode ainda fazer aqui, ó. Quando a gente simplificar esse aqui, vai dar 1000, certo? 1000 vezes 30, 30 mil. Bom, mas eu não quero K, né? Eu quero quanto que vai receber aquela máquina que tem 5 anos. Então, 30 mil dividido por 5, né? Porque lembra que é o inverso, né? O inverso vai dar 6.000. Letra B. Certo, gente? Então, é importante. Diretamente proporcional, eu multiplicaria por 2, 3, 5. Inversamente proporcional, vai ficar 1/2, 1/3, 1/5. Tudo bem? Ótimo. Percebam que o Enem gosta muito da ideia da razão-proporção para
que seja utilizado nos seus cálculos, tá? Vocês vão perceber que muito da prova do Enem pode ser respondida através dessas ideias de razão e proporção, tá? Nosso último exercício de hoje trata de uma questão do Enem de 2019, que diz o seguinte: o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão. Então, a pessoa, vai tomar um banho com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Então, vamos anotar já aqui a capacidade da banheira, 0,3 metros cúbicos. Percebam que aqui a gente tem metro cúbico e ele nos deu a primeira informação em litros, então temos que ficar atentos para as transformações de unidades, tá bom? Para evitar o transbordamento dessa banheira, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Então, a gente não vai utilizar os 0,3 metros cúbicos todos, tá? Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, primeiro, vamos lembrar, gente, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Logo, 0,3 metros cúbicos equivalem a 300 litros, certo? 300 litros, pessoal, é o volume total da banheira, é o 100% da banheira. Mas ele disse pra gente que não pode ocupar 100%, tem que ocupar só 80%. Então, quantos litros a gente vai poder colocar dentro da banheira? Vamos poder colocar dentro da banheira, vou fazer aqui a nossa continha, que a gente pode simplificar, 240 litros. Muito bem, então eu posso colocar 240 litros de produto. Porém, cada produto, a embalagem desse produto, diz que rende 2,7 litros. Então, se eu posso colocar 240, para eu saber quantas unidades, eu vou fazer uma divisão. Isso aqui vai me dar as unidades, certo? Aproximadamente, quando fizemos essa divisão, 88,8, 89 embalagens. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos numa próxima aula. Acabamos de ouvir as análises da professora Janaína Ziegler, do Colégio Politécnico, sobre razão e proporção. O segundo conteúdo que ela vai discutir é o dos logaritmos. Todas as questões são dos cadernos da cor cinza dos anos 2018 e 2019 do Enem. Vamos ouvi-la. Olá a todos novamente. Eu sou a professora Janaína Ziegler, professora de matemática do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, na nossa aula, vamos abordar o tema logaritmo. Este é um conteúdo que sempre apavora alguns alunos do ensino médio. Porém, vamos trazer alguns esclarecimentos referentes às suas propriedades, mudança de base e como esse tema é cobrado no Enem. Para isso, selecionei questões de 2019 e 2018. Vamos nessa? Vamos ver como o Enem aborda logaritmo? Então, em 2019, o Enem trouxe a seguinte questão. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala
pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então, temos terremotos pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo, né? Dependendo em que faixa se encontra esse MS. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Então, ele deu para nós aqui uma lei da função, né? Uma fórmula em que aparece um log, né? Em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hertz. Ocorreu um terremoto de amplitude máxima, então a gente vai aqui, ó, amplitude de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Olha o que ele falou adiante. Utilize 0,3 como aproximação do log de 2. Gente, aqui, por favor, vamos observar, antes de tentar fazer cálculo de tudo, o seguinte. Ele deu para nós aqui o log de 2 na base 10. E lá na minha lei da função, não aparece a base do log. Então, significa que a base também é 10. Então, eu não vou precisar me preocupar com base, ok? E aí vem a pergunta, ó. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... A gente tem que ver se ele vai ser pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. Tá bom? Vamos lá, então. Passar para o próximo slide para a gente colocar aqui as informações. Então, eu tenho uma amplitude de 2.000 micrômetros. Eu tenho uma frequência de 0,2 Hz. Eu tenho uma lei da função, né, do MS, que é 3,30 mais log de A vezes F na base 10, certo? E o que mais que ele falou para nós? Ele falou também que log de 2 é 0,3, né? Ele falou que log de 2 na base 10 é 0,3. Muito bem, vamos aos cálculos. Então, MS 3,30 mais log. Então, aqui no lugar da amplitude eu vou colocar 2.000, no lugar da frequência 0,2. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter 3,30 mais log de 2.000 vezes 0,2 vai dar 400. Muito bem. Porém, eu não tenho quanto que é o log de 400, certo? Eu tenho quanto que é o log de 2. Mas eu sei propriedades de logaritmo, né? E sei que, vamos mudar a cor da caneta aqui, 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então, podemos escrever log de 4 vezes 100. E vimos anteriormente que quando a gente tem uma multiplicação no logaritmando, eu posso transformar em uma adição de logs. Olha que legal. Eu sei que o 4 é 2 ao quadrado. E sei que 100 é 10 ao quadrado. Utilizando mais uma propriedade de logaritmo, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, esse expoente ele vai multiplicar o log, certo?
Vai vir aqui para frente do log, nos dois casos, né? Então, vai ficar 2 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 10. Muito bem. O exercício me disse que log de 2 é 0,3. E eu sei, pela consequência de logaritmo, quando o logaritmando e a base são iguais, a resposta do log é 1. Então, realizando todas essas continhas, eu vou determinar que o ms é 5,9. Ótimo, 5,9. 5,9, vamos voltar lá para a nossa questão? 5,9 está aqui. E esse valor representa um terremoto, né? Descrito como moderado. Então, letra C. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo exercício. Nosso segundo exercício de log. Então, mais uma vez, em 2019, o Enem apresentou a seguinte questão. A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul, enquanto em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida com solo pH inferior a 8. Então, temos já uma informação. Sabe-se que pH, então já começou, ó, pH é igual a menos log de x na base 10, certo? Lembrando, pessoal, que o 10 não precisaria aparecer, né? Mas ele resolveu colocar para nós. Em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma, e aqui então a gente tem as colocações, né? Qualquer valor acima de 10 dá menos 8 e assim por diante. Porém, ele falou para nós, né, que para ser cor-de-rosa, o pH tem que ser maior do que 7, certo? Mas que o solo dessa região tem pH inferior a 8, ou seja, o nosso pH está entre 8, então ele é menor do que 8, mas ele é maior do que 7. Porém, o pH é descrito como logaritmo, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar uma cor diferente de caneta. Vamos começar por isso aqui. Então, temos que o nosso pH está entre 7 e 8. Começaremos com o pH maior que 7. Então, pH maior que 7. Tudo bem? Quem é o nosso pH? É menos o log de x na base 10. Para não deixar o log negativo, vou multiplicar por menos 1, tá? Então, vai ficar log de x na base 10, o sinal inverte, né? E menos 7, tudo multiplicado por menos 1. Muito bem, como a gente vai determinar esse valor de x utilizando uma inequação, né? Aqui eu tenho o sinal de menor, certo? Então, a gente faz o seguinte, pessoal. A gente vai fazer a definição de log, né? Então, a gente vai determinar esse x mantendo
o sinal da desigualdade. Então, vai ficar x menor que 10 na menos 7. Tudo bem? X menor que 10 na menos 7. Então, já determinamos o primeiro valor. Agora, vamos analisar quando o pH é menor do que 8. Então, pH menor do que 8. Quem é o pH? Menos log de x na base 10 menor do que 8. De novo, vou fazer vezes menos 1 aqui, para deixar o log positivo, né? Quando a gente faz isso, o sinal da desigualdade, ele se inverte, né? Menos 8. E mais uma vez, vamos fazer a regrinha da definição de log. Então, x vai ser maior, né? O sinal prevalece o mesmo, que 10 na menos 8. Tá bom, gente? Prof, por que prevalece o sinal? Tu está sempre reforçando isso aqui, ó. O sinal prevalece, tá, gente? Porque em ambos os casos, a base é maior que 1. Ok? Então, para que tenhamos a hidrângia cor-de-rosa, né? Precisamos de valores maiores que 10 na menos 8 e menores que 10 na menos 7. Então, letra E, tá bom? Vamos para mais uma de log. No Enem de 2018, a prova trouxe a seguinte questão. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. Então, a gente já tem duas informações, né? Que no Japão a gente teve um terremoto de 9 graus. Então, vamos colocar aqui. E na Argentina, né, ele falou que a Argentina a gente teve um terremoto de 7 graus. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter então ele deu aqui para nós, né, uma função logarítmica, né? Falou então que é R igual a log dA sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo informado em um sismógrafo e A0 é a amplitude de referência. E log representa o logaritmo de base 10. Então aqui, né, não tem base porque a base é 10. Então ele faz uma pergunta. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e Argentina é... Então, o que ele quer, gente? Ele quer a razão da amplitude de Japão sobre a amplitude da Argentina, né? Essa é a pergunta. Vamos tentar responder essas perguntas, né? Então, primeiro, vou pegar uma cor aqui. Para o caso do Japão, né? No Japão, ele teve uma magnitude de 9, né? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar 9 igual a log, eu vou escrever como AJ, né? Amplitude do Japão e A0. Vou fazer aqui, né? Lembra que tem base 10, então vou fazer a definição de log, vai ficar 10 elevado na 9 igual a AJ sobre A0. Podemos determinar que AJ é 10 na 9 vezes A0. Então, já temos, né, que AJ é 10 na 9 sobre A0. Como que vamos fazer para a Argentina? Do mesmo modo, lá na Argentina, a magnitude foi de 7.
Aqui também vamos fazer a definição, né? Lembra que aqui a base é 10, então vai ficar 10 elevado, ó, 10 elevado na 7, igual a amplitude da Argentina, dividido pela amplitude inicial, A0. Então, podemos determinar que a amplitude da Argentina é 10 na 7 vezes A0. Voltamos para cá. 10 na 7 vezes A0. Podemos simplificar aqui o A0 e 10 na 9 dividido por 10 na 7, lembra, gente? Conserva a base, subtrai os expoentes, isso dá 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado mesmo? 100. Pronto. Determinamos a resposta desta questão de log em 2018. Perceberam que eles utilizaram a mesma temática de magnitude, né? Então, às vezes eles colocam a mesma temática de um formato um pouquinho diferente um do outro. Mais uma questão, tá, gente? Então, também em 2018, o Enem trouxe a seguinte questão. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu pH. Dado pela expressão, então ele já nos deu, né, aqui uma expressão pH igual a log de 1 sobre H, em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. A classificação da água, de acordo com seu pH, é mostrada no quadro. Então, ele deu um quadro para nós também, né? Para o cálculo de concentração H, uma distribuidora mede 2 parâmetros, A e B, em cada fonte, e adota H como sendo o quociente de A por B. Então, a gente já vem e vai anotar aqui, ó. H é o quociente. O que é o quociente? A divisão de A por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve A igual a 10 na menos 7. E a água dessa fonte foi classificada como neutra, né? O parâmetro B, então, encontra-se no intervalo. Bom, vamos analisar. O que é neutra lá na tabela, gente? Neutra na tabela é um pH que está entre 6 e 1,7, certo? Então, é um pH que está entre 6 e 1,7. O que a gente vai fazer aqui? Do mesmo modo que uma questão que a gente fez agora há pouco, a gente vai dividir. Então, eu tenho primeiro, né? Vou olhar desse jeito aqui. Eu tenho que pH é maior que 6, maior ou igual que 6. Ora, pH é log de 1 sobre H maior que 6. Lembra que a base aqui é 10? Então, a gente pode dizer que 1 sobre H é maior ou igual que 10 na 6, certo? 10 na 6. Mas o que a gente sabe? Ora, como é que a gente vai sair daqui, né? Porque ele está perguntando qual é o parâmetro B. E aqui eu tenho H. Vamos lembrar que H é A sobre B, né? E A é 10 na menos 7, vai ficar 10 na menos 7 sobre B. Então, 1 sobre H vai ficar B sobre 10 na menos 7, maior ou igual que 10 na 6, né? Determinamos que B é maior que 10, maior ou igual que 10
na menos 1. Então, já encontramos o primeiro parâmetro para B. Com esse primeiro parâmetro para B, já eliminamos algumas respostas, certo? Vamos fazer o outro. O outro lado, vamos trocar de cor aqui, diz que o pH tem que ser menor que 7,5. pH é o log de 1 sobre H na base 10, menor que 7,5, então 1 sobre H é menor que 10 na 7,5, no expoente 7,5. Do mesmo jeito que lá em cima, a gente sabe que H é 10 na menos 7 sobre B. Então, 1 sobre H é B sobre 10 na menos 7. Menor que 10 elevado na 7,5. Determinamos que B é menor que 10 na 0,5, ou 1/2. Determinamos os dois parâmetros, certo, pessoal? Consequentemente, nossa resposta é a letrinha C. Tudo bem? Ficamos por aqui hoje, pessoal. Obrigada e até nossa próxima aula. Acabamos de ouvir as considerações da professora Janaína Ziegler, da área de matemática do Colégio Politécnico, sobre a solução de questões de logaritmo de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio. Neste domingo, acontece a prova do Enem, edição 2020. Antes, tivemos a participação do professor Rodrigo Rosado Leal, da área de Ciências Naturais e suas Tecnologias, também do Colégio Politécnico, que comentou a resolução de questões de Química do Enem 2019. Encerramos aqui a segunda edição do Espaço Rede Básica, programa viabilizado por ações de parceria entre a UFSM e redes de ensino da educação básica. O programa conta com a curadoria e coordenação da professora Regina Battelt, do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Em razão da pandemia, os áudios foram gravados pelos próprios professores em suas residências. A edição final de áudio é de Jordan Jungues e a apresentação é de Marcelo de Franceschi dos Santos. Este programa pode ser acompanhado nas rádios Universidade 800 AM e 107.9 FM. Também estará disponível no NTE Tube. Até o próximo Espaço Rede Básica. Você acabou de ouvir Espaço Rede Básica, uma produção da UFSM em parceria com as redes de ensino da educação básica.